Saudações. A célula não tem boca, não tem ânus. A célula não tem nariz, não tem pulmão. Como que a célula consegue obter os seus nutrientes? Como ela consegue obter o oxigênio tão necessário à sua sobrevivência? Como a célula elimina seus resíduos tóxicos? Como ela elimina o gás carbônico? O experimento de hoje, nós vamos tratar justamente de um tipo de transporte que ocorre através da membrana plasmática de uma célula, que é a difusão simples. Vamos lá? Para esse experimento, o reagente que utilizaremos é o permanganato de potássio. Você pode adquirir o permanganato de potássio nas farmácias. É muito importante seguir as precauções da bula desse medicamento, principalmente porque ele é muito oxidante e ele mancha, né? Mancha a roupa, por exemplo. Você vai precisar de um prato e de um pouco d'água. No primeiro experimento, você adiciona água no prato, depois coloca o comprimido de permanganato. Anota o horário de início do experimento e observa por um tempo. Nós acompanhamos o experimento 1 minuto filmando, fotografamos após 3 minutos e aproximadamente após 10 minutos. No primeiro experimento, que trata da difusão simples, nós notamos inicialmente que o permanganato ele é um comprimido, portanto, ele está em alta concentração. Quando ele é colocado na água, a água seria um meio de menor concentração ou de nenhuma concentração de permanganato. A tendência das moléculas de permanganato, então, foi se difundirem para o lado de menor concentração. Então, no caso, o permanganato, que era o soluto, se difundiu do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Criou-se, então, o que a gente chama de gradiente de concentração. À direita, extrema, a gente vê nessa área bem concentrada o comprimido de permanganato, né? E a gente vê uma concentração de permanganato cada vez menor na direção da menor concentração de permanganato, que no caso foi o local onde só tinha água. No final, todo o prato ficou homogeneizado com a mesma cor praticamente de permanganato, né, bem mais clara. Tá? Então, o final da difusão simples é justamente a homogeneização das concentrações de soluto no ambiente onde está o solvente. Considerando, então, o permanganato de potássio como soluto, ou seja, aquela substância que se dissolve num solvente, aquela substância que se dispersa no solvente. No caso do nosso experimento, o solvente é a água.
podemos dizer que a difusão simples, né, é o transporte, a movimentação de soluto de um meio de maior concentração de soluto para o meio de menor concentração de soluto. Ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado em soluto. Lá na célula, quem seriam os solutos? Os solutos podem ser os nutrientes tipo proteínas, gorduras, vitaminas. Os solutos, eles podem ser o gás carbônico que vai sair da célula ou o oxigênio que vai entrar na célula. Todos esses solutos no ambiente celular estão, né, dissolvidos num meio aquoso, né? Então podemos dizer que lá na célula o processo que ocorre de difusão simples, né, é semelhante ao que acontece com o permanganato no nosso experimento. Obrigado pela atenção. Espero que esse estudo tenha sido útil para você. Grande abraço.